Querido ouvinte, para você que já acompanha os episódios da Revista Estar Bem Podcast, ou para você que está nos ouvindo pela primeira vez, apresentamos Revista Estar Bem Saúde. São episódios dedicados exclusivamente ao seu bem-estar com saúde. Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo para você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo para você ir além. Revista Estar Bem. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Neste quarto episódio da Revista Estar Bem Saúde, convidamos um especialista para falar sobre dois dos órgãos mais importantes do corpo humano, que garantem a homeostase do nosso organismo, ou seja, eles têm a capacidade de manter a nossa estabilidade interna. São eles os rins. Localizados em ambos os lados da coluna vertebral, atrás das últimas costelas, eles medem aproximadamente 12 centímetros e pesam cerca de 150 gramas cada. Nós estamos temos o privilégio de receber hoje na Revista Estar Bem Saúde, o Dr. Alessandro Wenger. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lisete. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer. Seja muito bem-vindo. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte qual a função dos rins no nosso organismo. Bom, Lisete, os rins eles têm a função que é filtrar a urina, eliminar os restos do metabolismo. Ou seja, o que as células produzem e precisam ser descartadas, o rim vai fazer. Também tem uma outra função, que a gente chama de função endócrina, que ele estimula a produção do sangue. É através ele produz uma substância, que é a eritropoetina, que estimula a produção do sangue. Em relação à ingestão de água no organismo, é sabido que faz bem para o bom funcionamento renal. Mas, afinal, qual a quantidade indicada pelo senhor, pelos profissionais, que a pessoa deva ter? Isso é uma pergunta muito frequente e que a gente recebe, e existem várias respostas disso, mas uma das coisas que eu costumo orientar é o seguinte: quanto de água você precisa? O quanto que deixa a sua urina clara. Não precisa ser uma urina transparente. Então é um grande parâmetro. Às vezes você fala, fui urinar, a urina está amarelona. Então você sabe que você está desidratado. Então isso é um dos critérios que a gente pode considerar. Geralmente de 1,5 a 2 litros diários. Eles são suficientes para você obter isso. Então é sempre um controle. Estou precisando tomar mais água. Quando a urina está concentrada, que a gente chama, né? Às vezes até tem paciente que vem procurar, olha, minha urina está com cheiro ruim, tá muito amarela, e às vezes você faz exame de urina e na verdade o que é? Desidratação, falta de líquido. Entendi. E doutor, no caso de que o paciente vá ao seu consultório, se o senhor perceber por meio de exames que um dos rins do paciente não funciona adequadamente, qual costuma ser o procedimento de vocês? Muito bem, a primeira coisa que a gente vai ter que ver é qual é a causa desse não funcionamento. Uma causa muito comum é cálculo. Então a gente vai investigar se o paciente tem cálculo. Existem outras causas, defeitos congênitos, que é uma coisa que a gente chama de estenose da junção, da JUP. A gente vai buscar a causa do não funcionamento para a gente tentar ir em cima da correção. Infelizmente tem casos, inclusive de cálculo, que o paciente chega muito tarde. Então ele já tem uma perda irreversível. A gente vai tentar atenuar isso, ver o que é possível fazer. E existe alguma idade indicada para que a mãe, no caso, leve o seu filho ao urologista para ter um diagnóstico se há algum problema no rim da criança? Então, inicialmente, assim, as crianças quando nascem, especialmente hoje em dia, até antes de nascerem, são feitos ultrassom pré-natal, que podem tentar detectar doenças congênitas, que é doenças que a criança já nasce com elas. Muitas vezes a mãe não traz no urologista, mas o pediatra acompanha e indicado pelo pediatra ela vai trazer.
Então, se existe, né, alguma alteração, que a gente faz muito por métodos de imagem, como ultrassom. É muito comum hoje, quer dizer, todo mundo faz na gestação um ultrassom, e quando há alguma coisa, você pode continuar essa investigação com a criança mesmo, ultrassom na própria criança já nata, né, na criança já nascida. Qual o procedimento ideal quando um rim não funciona corretamente? Quando um rim não funciona corretamente, o paciente tem a função renal geralmente normal, se ele tiver um outro bom. Tem até pacientes que nascem sem um rim, nascem só com um rim, que a gente chama de agenesia. Às vezes o paciente vem aqui já idoso, descobre que só tem um rim, ok. Viveu todos esses anos com só rim e vai continuar com o mesmo rim. É possível, né? É possível. O mais importante não é ter 2 ou 3, enfim, né? O mais importante é você ter um rim, pelo menos um rim que funciona perfeitamente. Isso vai te garantir uma boa função renal. O problema é quando você tem um rim, 2 rins que não funcionam. Então, se a gente for ver, por exemplo, na diálise, a maioria dos pacientes que estão lá tem 2 rins não funcionantes, não um rim só, né? Então, assim, quando tem, a gente tenta sempre salvar, né? A última coisa que a gente faz é tentar sacrificar o rim ruim, ou seja, que não está perfeito. Agora, a não ser que ele não tenha condição, que por um motivo ou outro ele necessite ser retirado. E preservar o que ficou bom, com mais cuidado. Quando a gente tira um rim de um paciente por qualquer motivo, seja por tumor, não importa por quê, o que fica, a gente tem o dobro de atenção, porque a gente sabe que não tem chance de dar problema. Deu problema, o problema é grave, ou seja, vai ter uma consequência muito grave. E o senhor citou na diálise, né? Qual a diferença entre diálise e hemodiálise? Diálise é um termo geral, que se refere a todos os métodos de diálise, né? Então, por exemplo, a hemo é a diálise feita no sangue, que a palavra hemo é sangue. Então, é a diálise convencional que a gente está acostumado, que liga por um catéter, por uma fístula e faz. Existe uma outra coisa chamada diálise peritoneal, que é um método que tem mais restrições para ser usado. Geralmente quem faz é a especialidade de nefrologia. Você põe um catéter no abdômen, na barriga, assim, injeta um líquido lá dentro e depois de um tempo retira. É uma diálise que ela tem algumas facilidades de se fazer em casa, ela prende menos o paciente, mas ela tem uma série de limitações e problemas também. É um outro método. Uma questão, em relação aos cálculos renais, há alguma coisa que o nosso ouvinte possa fazer para evitar? Ou é hereditário? Sim, existe sempre um componente hereditário, mas tem coisas que se possa evitar. A principal coisa que se pode fazer para evitar um cálculo é moderação no consumo de sal, e o sal aí ele vem em várias formas. Você tem o sal como sal, que a gente entende de substâncias salgadas, como você tem, por exemplo, refrigerantes, sucos de pó, que tem muito sal, entre aspas, que na verdade nós estamos referindo ao sódio. O elemento padrão aqui é o sódio. Então a gente tem que ter uma dieta com baixa ingestão de sódio, ou seja, com não alta ingestão de sódio. Isso previne, porque o sódio, o cálculo não é feito de sódio, mas o sódio é ele que precipita os elementos para formar o cálculo. E uma diluição, porque na verdade se você tem uma urina muito concentrada, ou seja, pouca hidratação, você vai ter um maior risco de formação de cálculo. Então esses são os basais, né? Depois tem casos especiais, pacientes que têm cálculos que são formados por ácido úrico, tem que não são tão frequentes, mas assim, são outros pequenos motivos que às vezes a gente pode corrigir no paciente. Mas o básico sempre cai no mesmo. Boa hidratação, para qualquer caso, e evitar o excesso de sódio, de sal. Em relação ao transplante de rim, doutor, você poderia explicar para o nosso ouvinte como funciona, quais os critérios adotados, o tempo de espera? Sim, o transplante de rim ele é feito, basicamente a fonte, né, a obtenção do rim é feita, pelo doador vivo, que é quando o paciente tem geralmente um parente ou uma pessoa que se dispõe a doar. Esse doador vivo, ele vai ter que ser testada a compatibilidade dele. Sendo compatível, aí não tem fila. Ele vai levar o doador dele e vai fazer. Tem uma série de preparos, ok, esses são mais rápidos. O grande problema realmente é a fila, que é o doador falecido. Embora tenha um tanto de doações que tem se estimulado bastante, é uma atitude bastante interessante, é mais complicado, porque eles primeiro a fila não é uma fila numerada. Então, quando entra um doador falecido, eles vão procurar naquelas filas quem que é o que tem a maior compatibilidade. Porque não basta colocar o rim, precisa colocar um rim compatível para o paciente não perder rápido esse rim. E aí vai o primeiro da fila que tem alta compatibilidade com aquele rim de doador falecido, é o que vai ganhar aquele rim.
muitas vezes aqueles rins. Geralmente, o doador falecido, você vai ter 2 por vez, né? Se transplantar um rim só por vez. Então, um falecido, né, ele vai beneficiar 2 pacientes. Então, é uma coisa muito interessante. Você vai melhorar um que, infelizmente, acaba falecendo, a ajudar a 2 ou mais, né? 2 quando eu te falo em rim. Mas você tem córnea, eventualmente você tem coração, eventualmente você tem pâncreas, que possam ser aproveitados de acordo com cada caso. E o rim transplantado, quanto tempo ele permanece? É preciso fazer um outro transplante ou ele permanece por quanto tempo? E isso é uma coisa interessante. Muitas pessoas acham que o rim, uma vez você transplantou, vai viver a vida inteira com ele. Com ele, na verdade. Não é bem assim. Cada vez mais se fica com os rins, o rim doado, né? O rim transplantado. Por quê? Porque melhoraram os medicamentos, porque é um corpo estranho. Aquele rim não é da pessoa. O sistema imune vai destruir com o tempo. Hoje se melhorou as drogas que a gente chama de imunossupressoras. Então a taxa de destruição diminuiu. Por isso que é importante você colocar um rim altamente compatível, porque isso aumenta em muito tanto a pega do enxerto, ou seja, dele funcionar e não dar problema logo de cara, como a duração. Hoje duram em torno de 15 anos. Mais ou menos, de acordo com como o paciente cuida, se ele toma medicação, com a compatibilidade, mas não muito mais do que isso. Ele vai entrar em falência, mas aí não é por descuido do uso do rim, é porque o sistema imune vai destruir esse rim, infelizmente. E algum episódio que o senhor tenha passado em relação ao transplante, que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Uma história que o senhor tenha... Então, isso até é um caso, tem um caso interessante, que eu tinha um paciente que ele tinha um doador vivo. O doador vivo é sempre uma coisa muito complicada, porque você ter a disponibilidade de doar o seu rim é uma coisa que não é todo mundo que tem, você não doa para qualquer um, você tem uma relação de afeto, uma relação muito grande, porque é um ato muito difícil. Você vai interromper sua vida, fazer uma cirurgia, se você não é doente, para ajudar um próximo. Mas a vida é normal da pessoa que doa. Sim, depois mas assim, você tem um ato cirúrgico, né? Muita gente já tem resistência de procedimento cirúrgico quando precisa fazer alguma coisa, quando tem uma doença, esse daí ele não tem doença. Ele vai lá para o centro cirúrgico tirar um rim e ele não é doente, ele vai ajudar um doente, na verdade. Então, é um ato que não é fácil. Eu lembro de um caso específico, que era um paciente que entrou em insuficiência renal e ele arrumou um doador vivo. O doador vivo era o irmão. E depois ele teve tanto desentendimento, tanta cobrança por parte desse irmão pelo fato de que ele iria doar o rim para ele, a ponto que, não sei o detalhe, mas ele falou, eu não quero mais o rim do meu irmão. Mas teve uma sorte, Deus ajudou, que ele entrou para a fila de doadores falecidos. E eu quando vi essa situação, me lembro, falei, putz, agora haja tempo para ele receber o rim. Eis que surpresa, porque a fila é uma coisa meio surpresa, porque você não sabe quando morre, você não sabe quando doa e de repente o cara é convocado. Mas, olha, você está sendo convocado, vai ser sua cirurgia agora. Então o paciente vai para o hospital, o rim é feita. Né? Não é uma coisa planejada, considera como se fosse uma urgência, porque você não pode deixar o rim para sempre que ele perde. Sim. Então o paciente é rapidamente convocado e feito cirurgia. Eis que de repente, eu fiquei com esse pensamento agora, ele vai transplantar dia de São Nunca, vamos dizer assim. Eis que de repente ele é convocado, porque ele deu a sorte de que entrou um rim com alta compatibilidade e ele foi chamado. Por isso que essa fila é uma fila que tem essas questões. Eles vão procurar fazer o máximo do aproveitamento do rim, porque senão você vai lá, faz uma cirurgia, põe um rim altamente incompatível, em meses ou às vezes até agudamente o paciente perde o rim, prejudicou o paciente, então por isso que é feito assim. Então aí deu a sorte, Deus orientou ele não pegar o rim do irmão e sim pegar um rim que veio aparecer para ele, né? E doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, contasse para o nosso ouvinte um pouco da sua carreira, da sua especialidade na urologia. Então, Lisete, eu comecei a gostar da urologia desde cedo na faculdade, estimulado por um professor meu, que foi o Dr. Manuel. Conheci a especialidade, gostei da especialidade, acompanhei muito tempo. Eu me formei aqui em Santos, na Faculdade de Medicina da Fundação Lusíada. Depois eu fui fazer minha residência, fiz cirurgia geral, que é necessário para fazer urologia, mas já saí com a cabeça de fazer urologia. E fiz urologia, né? Já estou há algum tempo exercendo urologia,
Depois eu fiz meu mestrado na Faculdade de Medicina do ABC. Estou aí pensando já em fazer meu doutorado. Não para, né? Criando energia, mas já estou em vias de. Uhum. E hoje eu dou aula também na Faculdade de Medicina da Unimes, na urologia, no 3º ano. E é isso, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Também trabalho na residência médica, com os residentes, tanto da Santa Casa quanto do Hospital Guilherme Álvaro. Uhum. Eu faço a parte de assistência tanto prática, junto com outros colegas, e também faço a parte de assistência teórica, que dou as aulas para eles. É uma coisa que você está sempre vendo, revendo, estudando, reestudando. A gente sempre aprende. A gente, na verdade, aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente estuda, né? Verdade. Mas parabéns, uma carreira muito bonita. E para encerrar essa nossa entrevista, o senhor gostaria de falar algumas palavras finais, até para um aconselhamento ao nosso ouvinte, para que ele cuide melhor da sua saúde, mais especificamente da saúde dos rins? Então, eu acho que a grande questão é assim, muitas coisas, doenças são silenciosas, o rim merece um acompanhamento, não para todos, né? Mas assim, o paciente acaba fazendo exames de imagem, acaba aparecendo, por exemplo, tumor de rim é uma doença extremamente silenciosa. Tendo alguma coisa, procurar o especialista, né, para ver. Às vezes nem tudo também que vem em exame de imagem necessariamente é câncer, necessariamente é perda da função renal. Existem doenças benignas no rim, existem doenças que não vão afetar. Por isso que até às vezes outros especialistas nos mandam para a gente ver, dar uma orientação. É assim, nem para um lado, nem muito para um lado, nem para o outro. Ou seja, nem ser relaxado e nem achar que tudo que você vai ter vai te matar. Sim. Né? Então, assim, ou que você vai chegar na diálise, o paciente... E não ser, assim, o rim, ele tem uma tolerância, por exemplo, uma obstrução por cálculo, mas ele tem uma tolerância limítrofe, como tudo. Às vezes o paciente está sem dor, ele não acredita, ele não quer fazer a cirurgia, sim, ele precisa fazer quando a gente diz que precisa desobstruir o rim. Uhum. Ou um tumor que ele não tem sintoma nenhum, mas ele precisa resolver. Então precisa, eu acho assim, cautela, não é desespero, como tudo na vida, né? Uhum. Fazer o que precisa fazer no tempo certo, tendo problemas ir atrás e procurar também, né, a questão da hidratação, do sódio, porque isso não é uma coisa de um dia. A hidratação você não vai se hidratar um dia, você vai se hidratar uma vida. E o sódio não é um sódio que você vai comer num dia um pouco mais salgado que você vai perder sua função renal. Isso é um processo de longos anos, o pré-farmacálculo. Longos anos de maltrato. Então ele até aguenta o maltrato uma vez ou outra, mas ele não aguenta o maltrato contínuo. Esse que é o grande problema. Muito obrigada então, doutor. Foi um prazer receber o senhor. Esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades. Perfeito, estou à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. E chegamos ao final de mais um Revista Estar Bem Saúde. Para entrar em contato com o Dr. Alessandro Wenger, que foi o nosso convidado especial de hoje, é muito fácil. Basta você acessar o nosso site revistaestarbem.com.br. Na aba Colaboradores, você vai encontrar o contato do Dr. Alessandro para que você possa falar diretamente com ele. Ou então na aba Contato, você pode nos enviar a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão. Nós vamos ficar muito felizes com essa sua interação, que também pode ser feita por meio das nossas redes sociais. Nós temos a nossa fanpage no Facebook, que você pode curtir. A nossa página no Instagram, que depois de passar a nos seguir, você pode enviar a sua mensagem. Você também tem o nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, convida os seus amigos a fazerem o mesmo, porque todas as vezes que nós postarmos um novo material para você, você vai ser notificado. Agradecemos demais a sua companhia e esperamos poder contar com você em nossos próximos episódios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!